Fala pessoal, beleza? Mais um conteúdo aqui no nosso canal Notícia do Fogão para vocês que querem se informar sobre o jogo de hoje, Botafogo e Grêmio. No caso, o mando do Botafogo é em Brasília. O primeiro jogo do primeiro turno foi o mando do Grêmio, foi em Cariacica. Mandos neutros, né? Campos neutros, para aí ajudar o Grêmio nesse momento difícil que ele passou esse ano com relação às enchentes. Dois campos que, na verdade, vamos combinar, Cariacica e Brasília são redutos botafoguenses, assim como é Juiz de Fora, Goiânia, entre outros lugares. O Grêmio é um time muito grande, gigante, de massa sim, mas Inter e Grêmio são mais contidos dentro do Rio Grande do Sul, assim como Cruzeiro e Galo também são mais contidos dentro de Minas Gerais. Você não vê muito torcedor do Cruzeiro no Nordeste, ou do Grêmio em Goiás, você não vê. Mas Botafogo, Flamengo, Vasco, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos se espalham pelo país inteiro. Botafogo é um caso desse, né? Fatalmente terá a maioria no estádio, mas vamos ver aqui que o Globo Esporte, a Gazeta, o Papo de Craque Transamérica, o Sport TV, o que eles falaram desse jogo. E também sempre tem um comentáriozinho sobre o São Paulo, né? Acabamos de classificar para uma semifinal histórica, então sempre tem um resquíciozinho desse assunto de quarta-feira aí para respingar no atual assunto que é o Botafogo e Grêmio. Vamos focar no Grêmio, a manter a liderança do Brasileirão. E é isso. Temos as escalações, temos tudo para vocês. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem no nosso canal Notícias do Fogão. Curta mesmo, tá? Não se esqueça. Bora pro vídeo. Então a gente começa com o líder do Brasileirão. O Botafogo enfrenta o Grêmio hoje à noite, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Matheus Trindade traz as informações. Tudo bem, Mário? Um abraço pra você, todo mundo é ligado no GE. Isso, tem Botafogo em campo hoje pelo Brasileirão. O jogo aqui no Mané Garrincha foi um acordo com o Grêmio, né, por conta da enchente no Rio Grande do Sul. Mando de campo neutro para as duas equipes, por isso a partida acontecendo aqui em Brasília. De um Botafogo que vem embalado, são 9 jogos sem perder, vem de uma classificação à semifinal da Libertadores da América e, claro, quer manter a liderança no Brasileirão. O técnico Arthur Jorge pode colocar um time parecido que bateu o São Paulo na Libertadores no meio de semana. A única dúvida está se Luiz Henrique começa o jogo ou não. E uma outra novidade bem importante, a volta do Júnior Santos, recuperado de uma lesão na tíbia, não joga há 2 meses, está à disposição para o duelo de logo mais. Vamos ver então a provável escalação do Botafogo para o jogo de hoje, olha aí. John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas e Gregory, Matheus Martins ou Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada, na frente Igor Jesus. De um Botafogo que joga hoje em Brasília, mas aí no Rio, o muro dos ídolos do Botafogo tá mudando de bairro. Veja aí na reportagem do Bruno Cortes. Concreto em forma de paixão. Pode parecer que não faz sentido misturar algo tão abstrato como o amor a um clube com um muro, sólido por natureza, mas nem sempre tem lógica nas histórias que envolvem futebol e emoção. Cara, esse muro é uma coisa de doido, né? Queria uma bandeirinha só, um negócio aqui no muro. De repente, se meu vizinho aqui, o Sérgio, parceiro também botafoguense doente, eu conheço um camarada bom aí, que no caso seria o Tadeu. Aí o Luiz mesmo pintou o muro de branco e falou: Tadeu, o muro tá prontinho aqui pra você. Seu Luiz, dono da banca de jornal, e Tadeu, grafiteiro, viraram amigos e parceiros nessa jornada. Tadeu é botafoguense, gostou da galera aqui e começamos, entendeu? Aí deu no que deu, né? Tadeu é o autor de uma arte de rua que virou referência entre os torcedores do Botafogo, o Muro dos Grandes Ídolos Alvinegros, em frente à sede de General Severiano. Desde 2008, lá estavam jogadores históricos do clube. Ali era um ponto turístico, na verdade, né? Todo turista que vai para Copacabana, que quer ir para Pão de Açúcar, quer ir para Cristo Redentor, ele acaba que tem que passar ali. Mas os dias do Muro estão contados. Hoje ele está escondido por tapumes, por causa das obras para uma casa de shows que está sendo reconstruída no local. Eu entendo também que na rua tudo muda, tudo é efêmero assim, sabe? Da Zona Sul para a Zona Norte, a 14 quilômetros do original, surge uma nova versão em preto e branco. Graças à Banca do Luiz, ou Banca do Botafoguense, o muro está vivo, com ídolos de um passado recente, como Túlio Maravilha, ídolos bem antigos, como Zagallo, e o que é melhor, tem espaço de sobra
para os ídolos que estão surgindo. Renovar o muro seria bem legal, botar os jogadores novos aí, Luiz Henrique, Igor Jesus, Tiquinho, essa galera aí. Para todo mundo, a diretoria, vai o caramba. A banca é o ponto de partida de toda essa história. Ponto de encontro dos vizinhos, sobrevivente de uma nova realidade. A banca de jornal não dá mais nada. Eu tenho que me virar. Livros, bala, doce, até antiquário eu tenho aqui. Tão simples e tão complexo quanto o amor pelo Botafogo. O Botafogo é tudo, cara. Tudo que eu tenho tem o Botafogo. Amor estampado nesse muro. Cultura, né? Acho que a arte sempre é bem-vinda. Afastar da zona do rebaixamento. São 2 jogos neste sábado, né? O líder Botafogo e o vice-líder Palmeiras enfrentando o Mineiro às 6h30 da tarde. Esse jogo que vai acontecer no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Palmeiras gostou muito da casa do Guarani Futebol Clube, elogiou o gramado, estrutura, tudo mais. E o Palmeiras... Jogou com o Cuiabá, né? Cuiabá, na goleada do Cuiabá. E agora o Palmeiras joga lá também contra o Atlético Mineiro. São os 2 jogos deste sábado. Vamos colocar aqui para vocês a provável escalação do Botafogo. Quem será que Arthur Jorge vai escalar para esse jogo contra o Grêmio? Será que vai poupar? A gente mostra para vocês, olha. A defesa é a defesa titular, né? John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, a mesma escalação do jogo contra o São Paulo, assim como os volantes, Gregory, Marlon Freitas. A linha de 3 ali, de repente, pode ter uma alteração, porque o Luiz Henrique apresentou algum desgaste físico, né? E pode ser que ele não inicie o jogo. Se ele não iniciar, tudo indica que Matheus Martins vai ser a opção por aquele lado direito, com o Almada e o Savarino completando. Lá na frente, o convocado para a seleção brasileira, Igor Jesus. Quer uma boa notícia, Mansur? Já sei o que você vai falar. Sabe? Sei. Como é que você adivinhou o meu pensamento, hein? Você deve estar pensando em Júnior Santos. Júnior Santos, né? Talvez um dos grandes, talvez não, certamente um dos grandes destaques, se não for o grande destaque do Botafogo na temporada, até a chegada dos reforços. O trabalho do Botafogo, do Arthur, é tão impressionante que a gente parou de falar na ausência do Júnior Santos. Exatamente. Facilitou, né? O artilheiro da Libertadores. Exatamente. O que deu tranquilidade para recuperá-lo, porque senão fica uma pressão, você tem que acelerar processos, né? Isso aí. Então dá a impressão a gente de que ele realmente se recuperou tranquilamente, calmamente. O Botafogo, que azar dos adversários, porque tem mais um desse jeito. Porque era meio assustador, né? Fratura na tíbia, né? Por estresse, né? Uma fratura por estresse na tíbia. Só que o nome soa muito assustador. Foram 2 meses de ausência nos campos, né? Vamos ver como é que ele vai voltar. Tomara que ele volte naquele ritmo que ele deixou, né? Porque... E reencontra o Botafogo líder, né? Impressionante. Isso. Porque estava bom de se ver, né? Ele estava atropelando, um momento super especial. O Botafogo renovou o contrato do Júnior Santos, né? Ganhou aquele aumentinho, né? Que todo mundo gosta. Exato, e agora tá reaparecendo, vai ficar no banco de reservas. É um cara que a qualquer momento pode entrar e fazer diferença, claro, né? Porque fez ao longo de toda a temporada. Acho que o Botafogo vai ter alguns cuidados, né, nessa volta, né? Colocando aos poucos, até porque o time está estabilizado, então o Botafogo não está desesperadamente precisando apressar a volta. Mas é óbvio que ele vai, a tendência é voltar, porque vai voltar com confiança, conhece todo o ambiente. E aí o Arthur Jorge que se vire, né? Aí ele tá até mordendo o beiço lá na foto. Né? Agora, eu achei, assim, achei que o Botafogo foi um pouquinho prejudicado na tabela. Por quê? O Botafogo teve um jogo extremamente desgastante na quarta-feira. Na quarta, e vai jogar sábado, né? Porque na semana que vem não tem, né? Na terça-feira não tem nada, né? Tem Copa do Brasil. Copa do Brasil, os dois estão fora, né? Poderia ter essa possibilidade de ajustar, porque é uma rodada em que, evidente, o Botafogo não queria estar como o Palmeiras com a semana livre, porque queria estar na Libertadores. Claro. Mas o fato é que nessa competição específica do Brasileiro, o Palmeiras tem a semana e o Botafogo só vai ter de dias livres entre os jogos 2 dias, a quinta e a sexta, que são dias de recuperação. É verdade. Menos mal o jogo ser à noite, dá pinhas a mais. Mas ainda assim é apertado, né? Apertado. O lado bom é que ele vai ter a semana toda para descansar, né? Para treinar os jogadores, para recuperar quem tem que recuperar. A questão é que esse jogo da semana que vem não há jogo para o Botafogo. Esse é o 4º jogo numa sequência. Ele vem de 4 jogos já, com espaços de 3 dias. É o jogo do Corinthians, Campeonato Brasileiro, São Paulo, Libertadores,
Fluminense, ainda que ele tenha poupado metade do time, mas colocou os jogadores no meio do jogo. Depois a volta com o São Paulo e agora esse é o 5º jogo em sequências de 3 dias, de meio de semana e fim de semana. Aí depois a situação melhora, porque ele tem o Grêmio, esse vai ter o Grêmio, depois só joga no dia 5 de outubro e depois tem a data FIFA, ele volta no dia 20. Então aí vão ser 2 jogos praticamente em 15, 20 dias, né? Então já ajuda bastante a recuperar o gás da rapaziada. E ainda assim, com toda essa sequência, o Botafogo respondeu sobre todos os aspectos. Fisicamente, né? Tirando o jogo contra o São Paulo, o segundo tempo Paulo pareceu ter um peso. Isso. Então, isso deve estar na cabeça da comissão técnica para esse jogo. Eu imagino que sim. Mas, aparentemente, né, o Arthur Jorge também, às vezes, prega algumas peças, né? A gente imagina que vai com o time completo, como apareceu aqui, né? Como nós mostramos, como nossos repórteres lá do GE, nossos setoristas apuraram, mas, de repente, ele pode poupar jogadores, né? Porque o Botafogo está acostumado a isso, né? Ao longo dessa campanha, que tem sido muito boa, né? Em 2024... O Arthur Jorge tem feito isso, né? Ele tira os 2 volantes, os 2 laterais, tira os 2 laterais com muita frequência, quase sempre um dos zagueiros acaba descansando, né? Hoje ele tem o Adrielson, que é mais uma opção ainda. Tem 2 jogadores para tentar de uma substituição. Tem alguns jogadores que têm uma certa dificuldade um pouco maior hoje, né? Por exemplo, especialmente o Almada, né? O Almada, na questão da criação, o jogo com o Fluminense no primeiro tempo sobrecarregou muito o Savarino, porque aí você substitui com jogadores com mais características de atacante, de atacar a última linha. E achei que o Savarino ficou um pouquinho mais facilmente marcado. Na parte sem bola, o Gregory virou um jogador, especialmente na questão da pressão. Ele equilibra demais o time, muito importante sem bola. Ele vem fazendo grandes jogos. E eventualmente ali na linha de defesa, né? Agora tem o Adrielson, você consegue sustentar, por exemplo, o jogo com o Fluminense, não teve o Bastos não começou, e o Adrielson jogou e o time respondeu. Por aí. Falo porque a linha defensiva em dado momento, especialmente a dupla de zaga era mais difícil de fazer a reposição. Era o Alter que revezava ali sempre, né, com um dos 2 zagueiros titulares. Te mostrar a provável escalação do Grêmio, né, do Renato Portaluppi, que está sob pressão lá. Né, a galera tem contestado o trabalho, né? Ele disse que é muito bom na entrevista, né? Ele falou, eu sou bom! E não é pouco, não. E aí a escalação é essa daí, ó. Lembrando que o Soteldo não viajou, tá? Então o Soteldo não veio para o Rio de Janeiro, tá fora desse jogo pela questão do desgaste. Então o time deve ter João Pedro, Marquezinho no gol, né? João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman voltando ao time e Reinaldo. Meio campo com Dodge, Vidia Sante, Edenilson fazendo o lado direito ali da linha do meio do campo, né, do ataque. Cristaldo ou Monsalve, uma dúvida ali nos armadores. No jogo, na última partida do Grêmio contra foi a derrota do Grêmio, Criciúma. O Renato deu a entender que chegou à conclusão com os últimos jogos que Cristaldo e Monsalve não podem jogar buscam ocupar. E acho que tem uma questão de desequilíbrio sem bola também, que o Grêmio vem sofrendo um pouco com aquele quarteto mais ofensivo que vinha jogando. Então, a partir de agora, aparentemente, vai ser um outro. Na ponta esquerda ali no lugar do Soteldo, né? Ou Aravena ou Nathan Fernandes. Aravena que em alguns momentos foi centroavante, entrou ali como um Ele diz que prefere o lado esquerdo, mas que joga em qualquer posição do ataque. A posição principal dele é o lado esquerdo. Então, a dúvida ali entre o menino Nathan e o Aravena e o Bright White. Esse tem jogado bem, tem feito os gols, continua ali como centroavante. Eu gosto bastante do time do Grêmio, né? Não, tem qualidade. É um time que pode jogar mais, já jogou mais, inclusive, do que esse momento, né? Algumas rodadas atrás. E saiu uma recuperação mais consistente. Isso. Acho que não vai sofrer, Eu ainda acredito que o Grêmio vai melhorar a sua consistência. Está cada vez mais difícil, porque está acabando tempo para isso, né? Por exemplo, não é anormal, pela qualidade do adversário, pela posição na tabela, por tudo. Se o Grêmio perder o jogo amanhã em Brasília, perder para o Botafogo, um monte de gente está perdendo, né? E aí ele vai ficar com 27 jogos já, faltando 11 para terminar. Ele tem 31 pontos. A zona de rebaixamento pode encostar mais, 29, 30 pontos. Então, é difícil agora dizer, né, não vai sofrer, porque o tempo está se esgotando. Já é uma situação que é aflitiva. Evidentemente, se ele ganha o jogo, aí dá uma respirada. Ele vai a 33, né? E aí sim com 34. A mesma. 34 isso. E com a mesmo número de jogos. É isso. Então ele abriria 6 pontos para a zona do rebaixamento. Aí é uma situação já bastante confortável, colocando vários clubes. O fato entre ele e o 17º colocado. Se você olha muitos dos concorrentes, o Grêmio tem mais qualidade técnica. Especialmente se você pensa em Cuiabá, Atlético Goianiense, Vitória.
Nessa rodada que você falou, de repente se não ganha do Botafogo, que não é normal, e os outros ganham, né, que se aproximam, fica nessa briga perto ali que é desagradável, desconfortável. O resultado do Criciúma contra o próprio Grêmio, não só complicou não só o Grêmio, como alguns outros grandes que estão tentando sair, porque o Criciúma é muito estruturado, taticamente é muito interessante, bom, muito competente, ótimo trabalho. Agora, é um investimento mais baixo. Ele acabou aproximando, como, entre aspas, para quem está tentando se salvar, alternativas mais próximas de times a ultrapassar outras equipes que têm recursos para sair. Por pior que joga o Atlético Paranaense tem recursos, né? É difícil. O Corinthians está melhorando, o Fluminense tem de onde tirar também. Então, é uma briga que agora envolveu esses times de mais recursos, inclusive econômicos e, por consequência, de elenco, numa situação em que alguns times que eles eventualmente contassem como possíveis alvos nessa corrida, eles distanciaram um pouco. A sorte é que alguns times também estão no viés de baixa, né? Por exemplo, o Atlético Paranaense, se não tomar cuidado, vai para a segunda divisão. Vai ter que se cuidar. Mas tem de tirar, né, tecnicamente. Tem, é verdade que ele tem um jogo a menos. Mas o momento é bem ruim, né? É verdade que ele tem um jogo a menos do que alguns concorrentes e 2 a menos do que outros. 25, né? Isso. Mas são 3 pontos só de vantagem. E outra, não ganhou nenhum dos últimos 5 jogos. E é aquela cartilha, aquele aspecto ruim da tal da cartilha de quem acaba tendo problemas no final. O alarme demora a soar, né? Porque 3 vezes de técnico. Mas ele manteve o tempo todo uma distância em que o rebaixamento não parecia assunto. E, de repente, na parte final do campeonato surge o drama e aí, às vezes, o botão do pânico é apertado. Outro time que tem 1 ponto a mais do que o Atlético Paranaense e também está num viés de baixa é o Bragantino. Tem 32 pontos. Em tese, hoje, ele é o 11º colocado, só que ele já fez 27 jogos, né? Assim como o Corinthians e o Vitória. Então, ele tem 4 pontos a mais do que o Corinthians, mas está com dificuldade para ganhar jogo, para pontuar. Né? O Bragantino, que já esteve nunca lá em cima, mas numa parte mais confortável da tabela, 7º, 8º lugar, já não consegue se sustentar e está em viés de baixa. E parecia que o rebaixamento parecia que não era mais assunto do projeto do clube, né? Isso. Um time que você olha, iniciava o Campeonato Brasileiro e você não contava estar ali. Essa rodada tem alguns jogos estrategicamente importantes nessa briga. Por exemplo, daqui no final vai ser terrível. O Atlético Goianiense e Fluminense. Não falo nem tanto pelo Atlético Goianiense, que virtualmente já definiu a sua situação. Mas é o tipo de jogo que, se você olha o calendário que resta ao Fluminense, é o tipo de jogo que o Fluminense tem que fazer 3 pontos. Tem que fazer 3 pontos. Tem que ganhar. Não é fácil, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros jogos aqui do Campeonato Brasileiro. A gente vai para o primeiro intervalo do... No Rio de Janeiro, tensão no Flamengo. O Fluminense sofre para sair do Z4. O Vasco quer mostrar que não está brincando na sua recuperação. E o Botafogo defende a liderança. Vamos conferir o giro pelo Rio de Janeiro. Dos cariocas na Libertadores, só sobrou o Botafogo. A fase do Alvinegro é espetacular. Além de estar na semifinal do torneio internacional, o Glorioso ainda é líder do Brasileirão com 56 pontos. Nesta rodada, o Bota enfrenta o Grêmio no Mané Garrincha, em Brasília. Arthur Jorge tem todos os jogadores à disposição. A grande expectativa é pelo retorno do atacante Júnior Santos, que sofreu uma fratura na tíbia no final de julho. Mesmo fora há 2 meses, ele continua sendo o artilheiro do time e da Libertadores. São 18 gols em 41 jogos na temporada. Na Liberta, balançou as redes em 9 oportunidades. Tem um monte de gente assistindo. Não custa nada, não cai o dedo, não. Dá essa moral aí, por favor. É porque você acha que é fácil achar o botão. Esse botão é fácil. Você acha? Esse botão, qual botão que é difícil? Ué, cara, o botão daquela camisa social, o último, às vezes você fica procurando e não acha. Quando a barriga tá grande, então, tem botões que são protegidos, tem mais um pano em cima. Aí é mais difícil também. Tá ligado? Qual é? Eu entendi. Cara, nesse não vale nada. Um pouquinho, né? Vocês não valem nada. Não varia um pouquinho? Varia. Já tem um botão ali, tem um paninho em si. Tem um pano, pô, aí. Botafogo, vai. É melhor. Fala do fogão aí, ô Rodrigo Brunão. Vamos lá, depois cara. Depois essa besteirada toda. Falar do fogão, que teve hoje, como já dissemos aqui, mais 2 jogadores convocados para a seleção brasileira, do Dorival Júnior, Luiz Henrique e Igor Jesus. Igor Jesus, inclusive,
gravou, na verdade o Botafogo gravou um pequeno Reels no Insta, colocou lá no Insta do Botafogo as primeiras palavras dele depois do anúncio da sua convocação. Disse que está muito feliz, é um sonho e que está sendo realizado, obviamente, está todo mundo feliz, a família dele, ele falou isso nesse Reels e, claro, é uma realização pessoal do Igor, que com 23 anos está sendo convocado pela primeira vez pelo Dorival Júnior. Ele e Luiz Henrique, portanto, se apresentam ao Dorival no mês de outubro para esses 2 jogos pelas eliminatórias. Igor e Luiz Henrique, que devem estar presentes no time titular para o jogo de amanhã contra o Grêmio. A gente não tem como confirmar isso, né? Tá muito recente por conta do jogo contra o São Paulo. Hoje o técnico Arthur Jorge comandou a última atividade lá no Espaço Lunier. Os jogadores estão embarcando nesse momento com uma novidade. É Júnior Santos. Júnior Santos, depois de 2 meses recuperado da fratura na tíbia, ele viajou com os demais jogadores e pode ser relacionado para essa partida. Será relacionado para essa partida e provavelmente deverá ter algumas oportunidades no segundo tempo. Então essa é a boa notícia. Júnior Santos viajou com os jogadores e pode fazer seu retorno amanhã diante do Grêmio lá no Mané Garrincha, em Brasília. A gente volta a lembrar, esse jogo é comando de campo do Botafogo por conta daquele acordo entre as duas diretorias de Grêmio e Botafogo. O primeiro jogo foi no Kleber Andrade em Cariacica com o mando do Grêmio. O segundo jogo também em campo neutro vai ser no Mané Garrincha. O Botafogo, como eu já disse, o Igor Jesus, ele foi convocado e tem uma curiosidade nisso daí, Canta. O Igor Jesus, antes de estrear com a camisa do Botafogo, ele tinha recebido uma proposta para deixar o clube, sem mesmo ter estreado. Sim. Proposta de 10 milhões de euros do futebol árabe para voltar para a Arábia, cerca de 60 milhões de reais. Isso sem jogar com a camisa do Botafogo. Imagina agora sendo convocado para a seleção brasileira. Ou seja, o Igor Jesus, que chegou a custo zero ao Botafogo, o Botafogo poderia ter lucrado 60 milhões de reais. Imagina agora quanto deve valer o Igor Jesus, que certamente, se mantiver essa boa fase no clube e voltar a ser convocado pelo Dorival Júnior, ele provavelmente vai receber propostas do mundo árabe, da Europa, e aí qualquer valor que o Botafogo... Mundo árabe e não fundo árabe, né? Já recebeu proposta de um fundo árabe, Rodrigo? Fundo árabe, não, nunca recebi. Estou aberto aí para receber propostas de fundo árabe. E imagina, ele que chegou de graça ao Botafogo, qualquer valor que ele for negociado, o Botafogo já está no lucro. O Botafogo dispensou 60 milhões de reais, pode receber muito mais por isso no final do ano. Agora, falando de Peñarol, próximo adversário do Botafogo, essa partida ainda não tem data marcada, vai ser na semana dos dias 23 e 30 de outubro. O primeiro jogo é no Newton Santos, mando de campo do Botafogo, porque o Peñarol teve a melhor campanha na fase de grupos, melhor campanha que o Botafogo na fase de grupos. O jogo da volta no Uruguai. E você sabe quem pode jogar pelo Peñarol, né? Damian Soares pode fazer a sua estreia pelo Peñarol. Pode crer, cara. Imagina... Por que ele não jogou contra o Flamengo? Não deu tempo, Ele não deu tempo, né? Ele não estava inscrito. O Peñarol, para as semifinais, já pode inscrever o Damian Soares. Não só o Peñarol, todos os 4 times, né? Gustavo Badini aqui na live tá falando, ó. Cantarelli, o melhor castigo para Damian Soares vai ser ele assistir a eliminação do Peñarol pro Botafogo. Rapaz, vai ser um baita castigo. Eu te falar, o lateral direito do Peñarol é horroroso, tal do Milange, tá? Soares sobe muito de nível esse lado. Imagina você... Mas ele pode jogar? Ele pode ser inscrito? Nas semifinais pode. Caramba. Cada equipe pode substituir mais 3 jogadores nas semifinais. Mas mesmo ele estando inscrito pelo Botafogo na fase anterior, ele estava inscrito pelo Botafogo nas oitavas, né? Sim, mas aí ele vai sair da lista do Botafogo e vai entrar na lista do... Não sabia, pô, novidade. Foi o que aconteceu com o Cuiabano, né? Porque mas o Cuiabano jogou a fase... Cuiabano. Ele jogou a fase preliminar pelo Grêmio. E depois, na troca de fase, ele joga pelo Botafogo. Mas o Soares estava inscrito nas oitavas, já é a última fase de
mata-mata, né? Eu não sei. Já sai da fase de grupos pro mata-mata. Eu nunca tinha visto jogador jogar as oitavas em um time e jogar a semifinal por outro. Exatamente. A tendência é que ele seja incluído, claro, né? Pelo Peñarol já nessas semifinais. E aí, imagina o reencontro, irmão. Imagina Newton A galera do Santos. chat tá dizendo que ele não pode não, hein? Por conta dessa inscrição nas oitavas. Eu vou procurar saber, mas... mas tá lá no clube também, se for eliminado... Não, é porque assim, uma coisa é você possa... jogar fase de grupos por um time e o mata-mata por outro, aí faz sentido. Agora, você tá inscrito às oitavas de final por um time e jogar semifinal por outro, eu nunca vi. Eu não sei se pode, eu não tenho essa informação, mas eu nunca vi acontecer. Pode ser que o Botafogo retire ele da lista de inscritos. Enfim, vou procurar saber melhor sobre isso, é melhor. Mas, enfim, imagine só vocês, se puder, esse reencontro de Damian Soares e Botafogo no Newton Santos. Não vai ser nada agradável para esse jogador. Enfim, vou procurar saber, vou apurar mais essa situação. Não pode. Na Libertadores não pode. Se safou. Então, se safou de receber aí uma bela recepção, né? Bela entre aspas, da torcida do Botafogo, que certamente ia ser uma situação bem desagradável para nosso querido Damian Soares, que deixou o clube depois de recusar viajar para a Bahia para disputar a partida pela Copa do Brasil, pelo Botafogo, para negociar com o Peñarol. E aí, todos souberam disso, né? Arthur Jorge afastou o Damian Soares e na sequência ele foi negociado com a equipe do Uruguai. Então, dias 23 e 30, nas semanas dos dias 23 e 30, ainda falta decidir aí a data exata. Tem que falar com o João Globo. Perguntaram ao senhor João Globo. Dono da TV Globo. João será? Porque a Globo... É o nome do dono da TV Globo. A Globo, ela tem direito de escolher um jogo. Vai ser ou o Atlético Mineiro e River, ou Botafogo e Peñarol. E aí esse jogo que a Globo escolher vai ser quarta-feira às 9h30. O outro jogo, quem decide é a ESPN, então é o Mickey Mouse. Você tem que ligar pro Mickey Mouse. O Mickey Mouse? Mickey que é o dono da Disney. E aí o Mickey Mouse vai definir o horário do jogo. Marcelo! A voz do Mickey, essa aí. Vocês imitam o Mickey falando Marcelo? Não sei. 3 anos, já não entendi ainda. Toca, posso comprar minha passagem pra Buenos Claro Aires que ou não? Botafogo é favoritaço, o Flamengo já era, mas o Flamengo foi incapaz de eliminar o Peñarol. Eu acho que o Botafogo, por uma questão anímica, por uma questão tática, por uma questão técnica, física, é ainda mais favorito. O Botafogo tá à frente do Flamengo em todos esses quesitos. E é ainda mais favorito contra o Peñarol. A gente só tem que destacar aqui, não, é favorito, porque não é ligeiro favorito, é muito favorito. Esse é o ligeiro favorito. Então é favorito! Favorito! É muito favorito. Longo favorito. Agora, por mais grande favorito. O Botafogo seja muito melhor que o Peñarol, ou seja favoritaço, o Peñarol está nas semifinais da Libertadores da América. A gente não pode jamais desprezar um semifinalista de Libertadores. Que chegou até aqui e merece respeito. Mas é óbvio que se jogar o que foi jogando, o Botafogo passa vencendo os 2 jogos, viu? Vou cravar aqui. Isso aí. O Botafogo vence os 2 jogos, a ida e a volta. Sim. A ida e a volta. Isso. Tá bom. Ai, gente, assim... fala vocês, vai. Assim, a gente pode falar... Não gosto desse termo culpado. Mas, poxa, quase deu pro São Paulo. A gente não pode falar que o culpado é o Rafael, o culpado é o Lucas Moura. Tem culpado. Não tem culpado. O culpado é o cara, não é. Não tem por que crucificar ninguém. Pra mim, assim, ninguém. nem sempre o melhor vence, né? Futebol não é lógica muitas vezes e tudo mais, mas ontem deu. Para mim a tendência era o Botafogo se classificar, o Botafogo se classificou. O Botafogo é melhor que o São Paulo, o Botafogo somando, né, os 4 tempos, né, dos 2 jogos, o Botafogo foi melhor que o São Paulo na maior parte dos tempos, né? O primeiro tempo lá e o primeiro tempo aqui foi amplamente superior, o segundo tempo lá um pouco mais equilibrado, o segundo tempo aqui eu já acho que foi mais do São Paulo. Mas enfim, o Botafogo é mais time, tem mais elenco, joga mais, tinha mais condições de passar de fase e isso se confirmou. Ontem, para mim, a classificação do Botafogo ela ficou sob risco por causa da arrogância do próprio Botafogo. No primeiro tempo, principalmente lá no Rio, perderam uma enormidade de chances de gol.
aqui no Morumbi, o Silvestre mostrou ali toda aquela festa, e a gente falava tanto do lado emocional do Botafogo. Para mim, o Botafogo não sentiu nada. Começou o jogo, apitou, eles subiram as linhas, marcação alta, complicou demais a saída de bola do São Paulo. A bola não passava do meio de campo do São Paulo, até que veio a falha por causa dessa pressão. Eles abrem o placar e aí começa muito toquinho daqui, toquinho dali, muita preciosidade. E isso, vimos o mesmo jogo. Isso. O Botafogo. Sob risco uma classificação Botafogo, que parabéns pela classificação, é mais time. Passou até com mais dificuldades do que eu imaginava. Eu também, tô nessa. Né? Porque foi nos pênaltis. E o São Paulo teve até chance de liquidar a fatura. E eu assisti o jogo, eu falei, por que o Botafogo não liquida a partida? Ele tá com o jogo na mão, chega até a intermediária, passa o pé em cima da bola. O Botafogo, apesar da classificação, entendo o que eu vou dizer, em algum momento parecia que estava desrespeitando uma história de tricampeão da Libertadores do São Paulo. Concordo. Quando sai o gol do Caleri, eu falei, o Botafogo vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. Ainda quando o Caleri erra o pênalti, eu tinha essa convicção. Acabou não dando certo, não é? Da minha convicção ali. Justamente por isso, porque o Botafogo tinha uma equipe superior, teve o jogo na mão no Rio de Janeiro, não abriu a vantagem, poderia ter liquidado lá, não liquidou. E aqui, quando faz um gol a 15 minutos, você fala, pelo que tá jogando... Não, tiraram o pé, inexplicável, parecia que o São parecia Paulo um treino. 15 de Jaú do nosso filho. Vamos nos classificar a hora que quiser, vamos nos poupar para o jogo do Campeonato Brasileiro. Quase que o São Paulo foi lá e virou o jogo. E só não virou o jogo por essa confusão, né? Você tem a confusão, filho? Pô, a hora que o São Paulo... Não, inacreditável. A hora que o São Paulo faz o gol, era o momento que todo mundo falou, o Botafogo pôs as fraldas. Sentiu. Né? Sentiu. Agora vamos para aí o Rafinha faz isso. Aí o Rafinha vai lá. O Zubeldia também não ajudou. O Zubeldia não ajudou. Não é? Quer ver segurança ali? Eu não entendo também. O que o Rafinha fez? O Rafinha foi arrumar uma confusão com o jogador que está o tempo inteiro com o braço para cima. Xingou o jogador. E aí o Zubeldia, que é técnico, né? É um bom técnico, faz um bom trabalho no São Paulo. Ele não tem de se envolver com o jogador. É pafão, né? É pafão. Ele deu aquele abraço de Miguel e tentando segurar o cara. Era o melhor momento do São Paulo no jogo, era tudo que o Botafogo queria. Eu não lembro o nome do jogador do Botafogo no lance. Se alguém tiver, alguém me lembra. Mas ele foi à entrevista coletiva, ele foi na Zona Mista e agradeceu o Rafinha. É isso. O jogador do Botafogo agradeceu o Rafinha. Por quê? Por causa disso que a gente está comentando. Que o Botafogo sentiu o gol e aí virou uma confusão. E mesmo faltando ali 8, 10 minutos, eu falei... Olha lá. Ó. O Vitinho, não é? Eu não tenho certeza. Acho que é o Marçal. Marçal, né? Eu acho que é o Marçal. E o abraço do Zubeldia ali, que abraço, gente. Exato. Era tudo. E outra coisa, o Zubeldia, quando sai o gol do São Paulo, o Zubeldia, ele invade o campo para comemorar. Né? A gente sempre critica o Abel aqui. E o Zubeldia eu não vou aliviar, porque imaginemos que o São Paulo chegasse a uma semifinal de Copa Libertadores sem o técnico. Exato. Tem que ter maturidade. O Zubeldia deveria ser o primeiro a falar para o banco, segura, o momento é nosso. Não. A confusão foi criada, era tudo que o Botafogo queria, né? E o Botafogo acabou se aproveitando desse tumulto aí. Só tem uma coisa para mim que simboliza isso que eu e o Garrafa estamos falando aqui. No segundo tempo está 1-0 para o Botafogo. Tem um baita de um contra-ataque para o Botafogo. São Paulo completamente exposto na ponta esquerda do ataque do Botafogo. O jogador do Botafogo pega a bola, vira de costas, faz assim quem chega. E para e toca para trás. Aqui pelo lado esquerdo, então, né? Assim, eu falei assim, eu não estou entendendo. É exatamente o que o São Paulo falou. Faltou até respeito de entender. Peraí, meu. É melhor matar porque do outro lado é o São Paulo. É o São Paulo. Do nada a gente pode tomar um gol aqui, como tomou, né? E não fosse essa confusão, a chance do São Paulo ter virado para 2-1 era enorme. Se não fosse a confusão, a impressão que dava é que ia virar. Você fala assim, o Botafogo é melhor, tudo mais. Mas olha, a confusão colocou a classificação sob risco desnecessariamente. Agora, eu queria falar também do pênalti que deram pro São Paulo, hein? Um absurdo. Né? A arbitragem. É inacreditável. Não tô entendendo. A confusão, a bola saiu. Olha lá. A bola saiu. Aí o Zubeldia empurrou. Não, o Zubeldia pegou a bola. O jogador vai lá para pegar a bola. Para bater o lateral. Aí o Zubeldia segura um pouquinho a bola e segura o jogador. O jogador, tira a mão de mim. Porque deu uma aí os jogadores do São Paulo foram pra cima do jogador do Botafogo. Rafinha puxa. Jogaram água. Isso aí estraga o clima, o ambiente. Aí dá outro tipo de... Ambiente que era favorável ao São Paulo. Que tava ficou muito tempo parado. Com a energia, a testosterona boa. Aí pega o quê? Começa a criar outro tipo de energia de raiva e tensão. Tudo que não seria interessante pro São Paulo nesse momento era parar o jogo. Parar o jogo não era negócio do São Salazar. E veja bem, o Botafogo, como você disse, é um time superior, mas o São Paulo teve várias oportunidades no confronto. O Caleri perdeu um gol lá e perdeu um gol aqui no Morumbi. Né?
Acho que até antes do pênalti, que vê o gol. Inacreditável o gol que o Caleri perde. Quer ver? Se é o Yuri Alberto, meu Deus. Bom, pessoal, é isso. Eu não sabia que o Muro dos Ídolos estava sendo... ia sair dali de General Severiano e tal. Pô, cara, é uma coisa que o Botafoguense sente muito orgulho dos seus ídolos. E aquele muro é uma parada, pô, sensacional. Uma parada que a gente olha, a gente se identifica, bate um orgulho, bate uma nostalgia. Cada hora em sendo incluído algum novo ídolo, ou um ídolo que não estava ali tão presente na memória. Pô, incluíram o Sandro mais recentemente, incluíram o Jefferson, Louco Abreu. Então, é importante. Acho que o Carly também foi incluído, não sei se foi incluído o Carly, mas se não foi, deveria estar. Eu acho que foi. Mas eu não sei onde fica essa rua Adir Blanc, né? Não sei onde fica essa rua no Rio de Janeiro, na capital. Procurar saber, né? Tomara que seja perto do Engenhão, né? Seria interessante. Mas é isso, pessoal. Pô, que bom saber que está preservado aí em outro ponto da cidade o Muro dos Ídolos. Eu fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Hoje tem mais conteúdo mais tarde, tá? Acho que devo, pouco antes do jogo aí, jogar mais um vídeo aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo.